motivo de grande alegria nós podemos estar juntos com vocês novamente. Como disse o Francisco, já há um bom tempo que desejávamos estar aqui, mas algumas dificuldades não permitiram, mas graças a Deus hoje estamos. Miriam, minha esposa, não pôde estar de novo, tem tido alguns problemas de saúde e preferiu ficar em casa. Graças a Deus pela Nice, que pôde vir, pelo menos representando as mulheres para estar aqui com vocês. Temos um coração agradecido aos irmãos que sempre nos recebem tão bem aqui, Márcio, Sabrina, Gessé, esposa. Última vez que estivemos na casa deles, fomos e continuamos sendo muito abençoados pelos irmãos. Vocês imaginam que nós viemos aqui para trazer a vocês, mas eu penso que nós levamos mais do que trazemos a vocês. E é sempre uma gratidão muito grande poder estar entre vocês. Eu tinha mais ou menos pensado em uma palavra para transmitir a vocês e iria falar algo novo para vocês. Francisco disse ontem que a tendência nossa é sempre de falar algo novo, né? Mas eu ia falar sobre o novo nascimento. É algo novo. Bem antigo já, né? Desde que nascemos já conhecemos sobre essa palavra. Mas ontem, ouvindo Francisco aqui, Deus mudou. A palavra que eu tenho é outra para compartilhar. Em outra oportunidade vou falar sobre o novo nascimento, João 3. Mas hoje eu gostaria de falar sobre Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o 29. Nós costumamos ler esse texto quando nós vamos fazer a ceia. Eu não sei que dia que vocês fazem mensalmente a ceia aqui, distribuem aos irmãos? Ah, o último, é como nós lá também, o último final de semana. Então, alguém pode pensar, puxa, mas hoje não é ceia, talvez não seria muito interessante falar sobre isso. Mas do ponto de vista que eu quero transmitir para vocês, eu penso que pela palavra que ouvimos ontem de Francisco, com muita graça, Deus tem usado Francisco e tem nos ensinado muitas coisas. A palavra sobre o novo nascimento, que um dia também pretendo falar com vocês, o Francisco é que iniciou também e depois eu pude ver alguma coisinha a mais, mas ele é que me motivou também a trazer essa palavra. E o que eu vou falar hoje é mais ou menos motivado, claro que em uma forma diferente de enxergar, mas é sobre casamento eu quero falar. Lendo o texto da ceia para vocês, quero falar sobre casamento. Quantos solteiros tem aqui? Levante a mão, por favor. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 solteiros. Tá bem. Vai servir muito para vocês. Quantos casados tem aqui? Levante a mão. Tem mais. Todo o restante que não tinha levantado antes, né? Já que não temos crianças aqui. E vai servir para vocês também, imagino isso. Bom, vamos ler o texto então. Versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:
bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E quando nós lemos Efésios, no capítulo 5, Chico citou ontem alguma coisa sobre isso, dos deveres, do compromisso de marido e mulher, a submissão da esposa, o amor que o marido deveria ter à mulher, assim como a mulher é submissa ao marido, também a igreja deveria de ser submissa a Cristo. Assim como o marido deve amar a esposa, assim também a igreja deve amar o Senhor, ou o Senhor a amou, e ao ponto de dar a sua vida por ela, assim o marido também deveria de fazê-lo. Mas o texto que mais me chama a atenção é um texto bem pequenininho do versículo 32, capítulo 5, e versículo 32, que diz assim: grande é esse mistério. Mas não me refiro a tudo isso que eu falei. Estou me referindo agora, Paulo está querendo dizer, a Cristo e à igreja. Ele foi bem claro, sempre que colocou a função, o compromisso de cada cônjuge, sempre ele o relacionava com Cristo e a igreja. E por que no 32 agora ele diz, olha, tudo isso é um grande mistério, mas eu quero dizer relacionado entre Cristo e a igreja. Por quê? Tudo que ainda não aconteceu é mistério. Isso que Paulo estava dizendo ainda não tinha acontecido. O compromisso de Cristo com a sua igreja. Eu penso que Jesus não se casou aqui na terra, eu penso, não estou dizendo que está escrito isso. Por quê? Porque ele já estava comprometido desde antes da fundação do mundo. O casamento dele aconteceria num futuro, que ainda não aconteceu, por isso é um mistério. Então ele não casou, porque ele já estava comprometido. E quando Jesus diz aqui no versículo 28, no 27 já, a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos. Eu pedi ao Márcio e a Sabrina um cálice para fazer essa demonstração. Quando Jesus partiu o pão, diz que ele pegou do cálice, ele tomou do cálice e bebeu do cálice. E ele o deu a cada um dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali, ele repartiu com eles do mesmo cálice. Quando nós partimos o pão, estamos acostumados hoje por talvez uma questão higiênica, e é um costume hoje já local, de fazermos um cálicezinho pequenininho, não sei se aqui é assim, eu imagino que seja também. Mas eu lembro-me que no início da minha fé, nós bebíamos todo do mesmo cálice. Alguém levava um lencinho junto e limpava ali, e nós bebíamos daquele cálice. Não estou dizendo que tem que ser assim. Era um costume local na época, e Jesus fez isso com os discípulos. Ele deu do cálice. E quando Jesus fez isso com os discípulos, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer para eles. Por que eu digo isso? Jesus era galileu, todos os seus discípulos eram galileus, e o costume do casamento galileu estava relacionado
com isso aqui. Naquela época, as regiões ao redor tinham costumes um pouco diferentes, mas na Galileia, os arqueólogos estudaram sobre isso, escavaram, fizeram buscas, tiveram escritos daquele tempo, da época, e eles encontraram toda a descrição de como era feito um casamento galileu naquela época. Como se procedia naquela época? Um moço, ele andava pela cidade. Os jovens gostam de fazer isso, né? E percorriam a região, cidades pequenas, todos se conheciam. E ele, de repente, encontrava uma jovem e os seus olhos eram atraídos por aquela moça. E, de outro lado também, a moça olhava e se encantava com aquele jovem. E havia um processo de aproximação. E o que eles faziam então, depois de um período de tempo, não se sabe quanto tempo, se era no mesmo momento, claro que não, isso deveriam os filhos voltar para casa e de repente conversar entre a família, olha, eu encontrei uma moça assim, ou a moça dizendo aos pais, encontrei um moço dessa forma e tal e tal. Bom, os pais de certa forma ficavam sabendo de alguma coisa. E num determinado período de tempo, eles novamente se encontravam na cidade e marcavam um dia específico para que os dois fossem até as portas da cidade, onde lá se reuniam os anciãos da cidade, onde os grandes acontecimentos da cidade aconteciam nas portas da cidade, e todos eram testemunha daquilo que estava acontecendo. Então eles combinavam assim, olha, vamos então à porta da cidade para nós fazermos com que esse nosso relacionamento possa prosseguir adiante. Vamos fazer um compromisso de uma aliança. Como hoje nós fizemos o nosso noivado, mais ou menos era assim feito o noivado naquela época, na Galileia, na região da Galileia especificamente. Jesus sempre procurou vincular os seus ensinos em parábolas e em situações que aconteciam na localidade onde ele convivia. E ele justamente, no dia que ele se reúne com os seus discípulos, ele agora quer formar com eles uma aliança. Então eu tenho dito, quando tenho ministrado sobre casamento, eu tenho dito aos irmãos, que todo casamento, grave bem isso, todo casamento, todo matrimônio, ele aponta sempre para o matrimônio de Cristo com a igreja, para o casamento de Cristo com a igreja. Quando você vê alguém casando, quando você participa de um casamento, pode trazer isso à sua mente, que isso está apontando. Como o sacrifício apontava para a morte de Cristo, o casamento, eu penso que é uma das coisas mais significativas e importantes que acontece na minha vida e na vida de vocês, daqueles que casaram, deveria de ser assim. Por quê? Principalmente, não é simplesmente pelo fato, eu vou casar porque eu quero ser um homem feliz, ou a mulher, eu quero ser uma mulher feliz, nada disso. O principal objetivo é o que Paulo disse aos Efésios. Olha, aqui tem um grande mistério. E eu não estou dizendo que é entre o casamento de vocês terreno, que isso aí é comum, todos vocês sabem como proceder. Mas eu quero dizer para vocês que é um grande mistério a relação entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então a nossa expectativa durante a nossa vida aqui é o nosso relacionamento Cristo e igreja. Hoje,
as pessoas têm quase que desacreditado de forma total, e até mesmo dentro da igreja. Pedro disse já no seu tempo, que chegaria nos últimos dias, muitos diriam: onde está a promessa da sua volta? Até agora não voltou. Então aqueles jovens combinavam e iam até a porta da cidade. Ali várias pessoas sendo testemunha daquele ato. E aquele moço se aproximava da sua futura noiva, pelo menos a pretendente. E ele então, eu não tenho uma jarra aqui, talvez o microfone sirva como jarra. Ele pegava um jarro de vinho e enchia o vaso. E ele então se aproximava dela, entregava o vaso a alguém, se aproximava dela com as duas mãos, ele fazia isso. Ele oferecia para ela. Ele bebia primeiro, depois oferecia para ela. Estava na atitude dela e nas mãos dela o sim ou não. Se ela pegasse o cálice e bebesse do cálice, ela estaria aprovando esse noivado numa grande expectativa de um casamento. E se ela rejeitasse esse cálice, ele podia ir embora e ela iria embora e nada aconteceria entre os dois. Quando Jesus pegou o cálice, os discípulos entenderam perfeitamente, eram todos galileus, de que Jesus estava querendo ter um compromisso com eles. Ele estava agora se declarando a sua noiva amada, e que se eles aceitassem, ele então iria para o Pai e voltaria para levar para as bodas do Cordeiro. Bom, aquela moça, depois de assumir um compromisso de noivado com o seu noivo, ela voltava para casa, eles não se viam mais, e o moço voltava para a casa do seu pai. Ela, de um lado, com as suas damas de honra, agora que já tinham muitas candidatas, que a ajudavam na confecção das suas vestes nupciais. Iam ao comércio local e ali então preparavam todos os apetrechos, mais ou menos como foi Eliezer, o servo mais velho de Abraão, como símbolo do Espírito Santo, preparando a noiva com presentes, com joias, com vestimentas, para que ela depois fosse se encontrar com o seu noivo Isaque. Ela então, durante um bom tempo, porque os recursos geralmente eram parcos, difíceis e se demorava um tempo. Aproximadamente, um casamento galileu demorava em torno de 1 ano para acontecer. Mais ou menos, não se tinha uma data certa. Jesus disse que o dia que ele voltasse, nem ele, nem os anjos sabiam, mas somente o Pai. E é interessante que o noivo galileu, ele não sabia quando ele poderia voltar para buscar a sua noiva, chegar até a casa dela, ou próximo, nas proximidades, ele não chegava na casa dela. O noivo, do outro lado, ele se preparava com materiais de construção, não sei se madeira, tijolo, feno, o que era costume. Ele ia ao comércio local e comprava material para fazer na casa do pai um aposento especial, específico, para receber a sua noiva. E ele então, durante aquele período de tempo que ele tinha, ele preparava todo o material,
construía um aposento mais lindo que ele pudesse fazer, cada um segundo as suas posses, suas condições. Mais ou menos parece aqui com João 14, quando Jesus diz para os discípulos: olha, vocês não se preocupem, eu vou vos preparar lugar, mas eu quero dizer que eu vou voltar para vos levar para a casa do Pai. E aqui o versículo diz, no versículo 29, o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. No final do versículo 29, fala sobre isso. Então o noivo ali, durante esse período de tempo que ele tem, segundo as condições que ele também tem, ele prepara esse aposento, todo lindo, especial, da melhor maneira que ele pudesse fazer. E ele então, depois de terminar todo esse processo, aí eu imagino, a tradição dos galileus não diz isso, mas eu imagino, que ele deva ter chegado para o pai, dito: pai, eu terminei, está pronto. Construí todo o aposento, e agora? O pai disse para ele: espera, meu filho, calma, a hora eu vou te dizer. Jesus dá testemunho disso. E do outro lado, a noiva também pronta, fica numa grande expectativa. E eu imagino que ela, reconhecendo a proximidade por causa do tempo, por causa das circunstâncias, e é interessante que Jesus diz: olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo aproximado sim. A noiva aqui entendia que o tempo aproximado estava acontecendo naquele momento. Sabe o que ela fazia? Ela dormia com o vestido, pronta. Aí olhamos para Mateus 25, diz que as 10 virgens, elas estavam todas dormindo. E quando ouve-se o grito, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Diz que as 10 se acordaram, pegaram suas lâmpadas. 5 delas só tinham azeite só na sua lâmpada, não tinham em depósito. Não estavam vivendo uma vida vigilante, estavam vivendo uma vida relaxadamente. Mas as 5 que estiveram preparadas foram ao encontro do noivo. As outras pediram: dá-nos do vosso azeite. Não, se nós der para vocês, vai faltar para nós. E que o porquê desse azeite, dessa luz? Porque na época não tinha luz na cidade. E esse encontro do noivo com a noiva era à noite, era trevas, escuro. Imagina uma cidade do interior sem energia elétrica nas ruas. A escuridão, o breu. Havia necessidade de luz, senão elas não encontrariam o caminho, se perderiam no meio do caminho. Diz que 5 delas estavam prontas, foram e se encontraram com o noivo. Abriu-se a porta e elas entraram. As outras chegaram tarde, bateram na porta e já tinha se fechado, não abriu mais. O que nós entendemos com isso? No casamento galileu era assim. Chegou o momento então, todos dormindo, o filho já meio assim: pois é, já falei com o pai, e ele disse que a hora certa ele vai me dizer. Mas um dia sem menos ele ia esperar. O pai o acorda e diz: filho, está na hora, vai buscar a tua noiva. E ele então se levanta rapidamente e vai pelas ruas da cidade. E diz que quando ele sai da sua casa, ele pega um chofar, pode ser uma trombeta, e ele sai tocando aquele chofar das portas da sua casa, caminho afora. E quem estava sabendo, os convidados que foram convidados, quem acorda naquela hora da noite, se aproxima dele e acompanha naquela procissão em direção à casa da noiva. E vem uma multidão atrás dele,
não sabe se quanto, cada casamento tinha específico um número, e ele sai ao encontro da noiva, juntamente com aquele povo atrás dele, e tocando aquele chofar. E quando ele chega nas proximidades da casa da noiva, diz que quando ele toca o chofar, ela escuta e se levanta com as damas de honra, todas prontas agora, e saem ao encontro do noivo. Mas é interessante que quando ela sai na porta para fora, já tem um grupo de pessoas preparado com uma liteira. Alguém sabe o que é uma liteira? Liteira é onde tem 2 varais e uma cadeira, uma poltrona, onde alguém senta e os escravos colocam no ombro e levam. Diz que já tem ali 4 pessoas preparadas para colocá-la na liteira, a noiva prontinha, e levá-la ao encontro do noivo. E sabe que palavra que eles usam na Galileia, usavam na época para esse tipo de transporte? Que a noiva ia voando até o noivo. Dá para tirar alguma noção disso? O que a palavra diz em Tessalonicenses capítulo 4? Que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Esse é o sentido do casamento galileu. A noiva sendo levada na liteira, nos ombros, nos ares, como se fosse voando ao encontro do Senhor, do seu noivo amado. E eles se encontram no meio do caminho, se abraçam, e ele diz: agora eu te conduzo até a casa do meu pai. Aleluia. Quando eu pude começar a avaliar essa situação, me veio uma alegria tão grande. Eu pensei, está tão próximo disso acontecer. Que bom que fosse hoje. Essa noite, essa madrugada. Não sei o dia nem a hora, mas eu sei que está perto, está próximo. Esteja você preparado para esse dia. O noivo a conduz para a casa do pai. E quando chega na casa, as portas estão abertas. E ele entra, os convidados entram, e diz que a porta é trancada. Ninguém entra mais e nem ninguém sai mais. Talvez muitos chegaram tarde ali e queriam entrar, mas não entraram. E essa festa do casamento galileu demorava 7 dias. Que tempo será as bodas do Cordeiro? Fala em 7 também. Jesus usou essa ilustração, esse acontecimento entre os galileus para trazer uma palavra profética sobre o seu retorno. Não desanime, não desista. Eu imploro para ti nessa manhã. Renove a tua expectativa de esperança. Ele prometeu e vai voltar. Ah, mas eu esperava ainda me casar. Os solteiros poderiam dizer isso. Eu já vi muito jovem dizer: ah, eu não quero que ele venha agora, porque eu quero casar primeiro. Ele é o nosso noivo. Melhor casamento que alguém possa ter. Maior comunhão. Maior felicidade para qualquer um será esse matrimônio. Que o Espírito de Deus, nesse dia, nessa manhã,
possa renovar a nossa expectativa, a nossa esperança quanto ao retorno de Cristo. Quando ele fez isso com seus discípulos, partindo o pão, comeram, e pegou o cálice e ofereceu a eles, e eles beberam do cálice. Eles firmaram uma aliança, que agora os seus discípulos, a sua noiva, deveria procurar manter-se limpa, pura, imaculada, esperando que um dia ele ia voltar. Não importasse o tempo e a demora. Já fazem 2000 anos. Mesmo que nós dormirmos amanhã no Senhor, nós vamos ser ressuscitados e vamos ao encontro dele. Esse relacionamento é a melhor, é o maior. Não haverá, nunca existirá uma festa tão linda e maravilhosa como o casamento de Cristo com a sua igreja. Felicidade eterna. Cantamos hoje aqui, ali não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá mais enfermidade, somente alegria e paz abundante no Senhor. Você crê nisso? Renove essa esperança e essa expectativa e viva amanhã melhor do que hoje, tendo convicção e certeza que ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, não importa se ele demorar. Mas eu sou fiel a ele, eu assumi um compromisso com ele, eu bebi do cálice onde ele bebeu e assumi com ele um compromisso. Eu não quero falar mais muita coisa hoje, quero ficar por aqui. Eu queria que você baixasse tua cabeça agora. Feche os teus olhos. E diga ao Senhor que você quer renovar. Ontem nós vimos aqui, eu achei tão lindo, quando eu vi todo esse enfeite que vocês fizeram aqui, eu pensei que tinha havido um casamento aqui. E foi uma das coisas que me motivou a falar isso para vocês hoje de manhã. Vi vocês tirando foto ali, uma festa, uma alegria muito grande, eu achei muito lindo, fantástico. E eu pensei, puxa vida, eu preciso falar sobre isso. Francisco trouxe uma palavra tão preciosa sobre isso. Mas eu oro para que o Espírito de Deus renove em ti a esperança da volta de Cristo. Ele é o nosso noivo amado. É Ele quem vai trazer a eterna alegria para nós. Vida eterna. Ele vai nos levar para a casa do Pai. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas e eu quero levar vocês para lá. Para que onde eu esteja, vocês estejam comigo eternamente. Oh, que alegria, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, Tu estás nos preparando a nós como igreja para esse dia festivo tão tremendo, excepcional, tão importante para todos nós. Assumimos contigo uma aliança de compromisso, Senhor. E aquilo que hoje para nós é um grande mistério, como disse Paulo, vai se tornar pura realidade. O nosso relacionamento contigo por toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Renova em nós essa esperança e essa expectativa de um relacionamento eterno contigo. Oh, Senhor. Tu amasse a tua igreja tanto que desse tua vida por ela. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade e amor para conosco. Nós te amamos também e queremos dizer que temos contigo um compromisso até o dia que tu voltares para nos levar contigo. Que assim seja, amados, para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu quero vos abençoar. E que essa esperança seja forte, firme na mente e no coração de vocês. Não somente hoje e agora, mas amanhã, depois, não importa. Mesmo que ele demore, não importa. Mas nós cremos que um dia vamos nos unir com ele. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.